A Páscoa não tem nada a ver com esse coelhinho aí, tá bom? Se você quer descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa, é só acompanhar esse vídeo. Vamos lá? Olá, crianças, tudo bem? Então, é neste vídeo que a gente vai aprender o verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Mas antes, a gente vai fazer uma oração como de costume. Então, fechem os olhos agora para a gente começar a nossa aula. Papai do céu, neste momento nós estamos em Tua presença e pedimos ao Senhor que nos ensine o verdadeiro sentido da Páscoa. Abra nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender e assim, ó Pai, participar desta festa com entendimento, adorando o Teu nome pelo verdadeiro sentido desta ocasião, desta festa. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, crianças. A Páscoa é uma festa comemorada pelo povo de Israel para lembrar de um dia muito especial para eles, que foi o dia em que o Senhor decidiu livrá-los da escravidão do Egito. Para resumir, foi assim. O povo de Israel era escravo do Egito. E Deus, por meio de uma pessoa chamada Moisés, foi libertá-los. O rei da época, Faraó, não gostou nada disso. E ele resistiu bastante, não estava querendo deixar o povo ir embora e libertá-los. Então, Deus enviou 10 pragas para dizer assim para Faraó que ele não tinha escolha. Deus tinha decidido que era hora de livrar o seu povo da escravidão. E Faraó, durante 9 pragas, ele decidia libertar e voltava atrás. Foi mais ou menos assim. A terra do Egito se enchia de mosca por todo lado. Aí Faraó chegava em Moisés e falava: Moisés, pelo amor de Deus, tá bom, eu deixo. Leva esse povo embora, pede para Deus tirar essas moscas do meu povo, da minha cidade. Por favor, eu não quero mais. Tá bom, Faraó, eu vou fazer isso. Você vai deixar a gente ir embora para a nossa terra, adorar o nosso Deus? Claro que eu vou. É a última vez, eu prometo. E aí a praga cessava e Faraó: Moisés, quer saber? Eu não deixo ninguém embora não. Decidi voltar atrás e vocês não vão embora. E assim aconteceu por 9 pragas. Até que Deus falou assim: Moisés, eu vou enviar a 10ª praga. Essa praga, olha, vai ser a última e dessa vez Faraó vai ficar convencido de que eu mando aqui. Eu vou libertar o meu povo. E vai ser o seguinte: a 10ª praga vai trazer morte para os primogênitos. O que é essa palavra? Primogênito é todo o primeiro filho. Então Deus falou assim: Moisés, vai vir um anjo da morte que vai matar os primogênitos do Egito. Todo o primeiro filho homem, tanto de pessoa como de animal, vai morrer por meio desse anjo da morte. Mas eu quero proteger o povo de Israel. Então fala para eles fazerem o seguinte: matarem um cordeirinho, pegar este sangue e passar na porta. Quando eu enviar o anjo da morte, ele vai passar pelas casas. A porta que tiver o sinal do sangue do cordeiro, ele vai pular e a morte não vai entrar naquela casa. Tá bom? Aí Moisés falou: tá bom, vou falar para o povo. E o povo obedeceu. Eles naquela noite mataram o cordeiro, passaram o sangue deste animal na porta de suas casas e ficaram aguardando. O anjo da morte foi enviado, passou por todo o Egito, inclusive a casa de Faraó, e o filho primogênito de Faraó morreu. Mas o povo de Israel foi protegido porque eles obedeceram a ordem e passaram o sangue deste animal na porta. Então Faraó: leva esse povo embora, porque com esse Deus não tem escolha, não tem escapatória. E Moisés então foi e levou o povo, e foi neste dia que Deus libertou Israel da escravidão do Egito. Depois dessa
onde todos os primogênitos morreram do Egito, menos do povo de Deus. Mas foi depois disso que Deus falou assim: olha, Moisés, a Páscoa agora vai ser comemorada. Páscoa? Isso, Páscoa, que significa passagem, que foi quando o anjo passou por cima da porta dos israelitas e não entrou com morte, por causa do sangue do cordeiro. Isso significa Páscoa, passagem. Então, Deus falou assim: Moisés, a partir de agora vocês vão comemorar a Páscoa, que é a passagem, para lembrar desse dia muito especial, que eu livrei o meu povo da escravidão e ao mesmo tempo protegi da morte, tá bom? E aí começou a ser comemorada a Páscoa, que significa a libertação do povo de Israel. Mas a Páscoa é tão especial que ela tem 2 sentidos. E o segundo é bem maior e abrange todos nós, alcança todos nós. Então vamos prestar atenção para aprender hoje no vídeo, tá bom? A Sexta-feira Santa é um feriado onde as pessoas deveriam lembrar-se da morte de uma pessoa, Jesus Cristo. Mas normalmente elas não lembram. Comem chocolate, pensam no coelhinho, compram presentes, mas não se lembram que foi numa sexta-feira que Jesus Cristo morreu numa cruz. Este é o sentido deste feriado, da Sexta-feira Santa, como é chamada no calendário. Jesus, ele morreu numa sexta-feira, mas não foi em qualquer sexta-feira. Foi na sexta-feira da semana em que o povo de Israel estava comemorando a Páscoa. E não foi coincidência. O povo de Israel estava comemorando a Páscoa, que lá atrás Deus tinha pedido para eles comemorarem e lembrarem do dia em que foram libertas do Egito. E nesta semana de comemoração, na sexta-feira, Jesus morreu numa cruz. Não foi coincidência. Foi para mostrar para o povo de Israel que a Páscoa que eles estavam comemorando tinha um sentido muito maior. Vamos aprender? Foi o seguinte: antes do povo de Israel ser escravo do Egito, eles eram escravos do pecado. Sim, todos nós. Desde que Adão pecou, todo ser humano nasce em pecado e é escravo do pecado e está condenado à morte. E não só a morte física da carne, mas a morte eterna. O que é isso? É uma separação para sempre de Deus, porque Deus não se aproxima do pecado. Olha que problemão que o ser humano se encontrava. Lá, naquela época de Israel, naquele problema da praga, de uma morte física, aquele cordeirinho foi útil e ajudou naquela época. O sangue dele foi para que o anjo pulasse a casa do povo de Israel e não entrasse com morte naquele lar. Mas esse cordeirinho não tinha poder de resolver esse problemão. Mas ele simbolizava alguém que poderia. Alguém que pôde e fez isso por nós, resolveu este problema do pecado, da escravidão do pecado, da morte eterna. Lembram do cordeirinho? Pois bem, esse cordeirinho ele só estava apontando para uma pessoa chamada Jesus Cristo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é a pessoa que, como aquele cordeirinho, derramou o seu sangue. E agora, todos que creem em Jesus, é como se pegasse o sangue de Cristo, passasse na porta do coração. E aí, naquele momento em que a pessoa crê, o sangue já o protege da morte eterna e já o livra da escravidão do pecado. E não só os primogênitos estão livres, como todo aquele que crê. Esse sangue é bem mais precioso do que daquele cordeirinho, não é mesmo? Jesus,
Ele é o sentido verdadeiro da Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Aquele cordeirinho só apontava para uma coisa bem maior, que é Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro cordeiro. Gostaram de aprender? Era isso que as pessoas deveriam lembrar nessa sexta-feira. E não só na sexta-feira, todos os dias. Então, agora vocês já sabem e já podem contar para o amiguinho, para a mamãe, para o papai o verdadeiro sentido da Páscoa, tá bom? Amanhã é o sábado. E o sábado também tem um significado para nós. Então, amanhã a gente vai se ver aqui de novo no canal para aprender o sentido do sábado nessa semana de Páscoa, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã. Vamos finalizar o vídeo com uma oração. E se vocês puderem curtir, compartilhar, vai ser importante porque as pessoas vão aprender também como a gente aprendeu através desse vídeo, tá bom? Então, vamos orar para finalizar. Papai do céu, nós te agradecemos porque nós aprendemos o verdadeiro sentido da Páscoa e porque celebramos a Sexta-feira Santa. Nós celebramos neste dia a tua morte, pois foi ela que nos livrou da escravidão do pecado e também nos protege da morte eterna. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Venha abençoar cada um que está assistindo em nome de Jesus. Amém. Então, tchau, crianças. Até amanhã, hein?